meus pequenuchos, tudo bem com vocês? Espero que esteja aí tudo ótimo, todo mundo muito animado para a nossa semana aí de provas, não é? Espero que estejam estudando muito e se saindo muito bem nas provinhas da Tia Aline, hein? Das nossas provinhas aí do segundo ano. E agora, para a gente dar sequência aí, vamos falar aí os nossos recadinhos de hoje, não é? Sobre o nosso calendário também, vamos lá? Então, hoje é dia 28 de outubro de 2020. Hoje nós vamos ter aí revisão para a provinha de ciências, isto mesmo. E como tarefinha de casa, estudar muito para a nossa provinha de ciências. Espero que vocês estejam estudando bem direitinho as revisões, as matérias do livro, não é o que a gente passou para o caderno. Espero que vocês estejam estudando bem direitinho, tá bom? Segundo ano. E agora, para a gente dar sequência, vamos aí ver quem vai ser o nosso auxiliar de hoje? Nossa caixinha da surpresa. Vamos lá ver quem vai ser o escolhido ou a escolhida de hoje. Parabéns! Hoje o escolhido foi o príncipe Davi. Parabéns, Davi! Hoje você é o nosso auxiliar. E agora que a Tia Aline já passou os nossos recadinhos, já escolheu o auxiliar, vamos aí para a nossa aulinha de revisão. Vamos lá? Então agora, meus amores, todo mundo pegando aí o seu livro, seu caderno de ciências e colhem as folhinhas aí das nossas revisões, tá bom? Ou se você quiser, pode fazer primeiro, depois colar também, não tem problema, tá bom? Desde que as revisões estejam bem bonitinhas, bem certinhas no nosso caderno, hein? E agora vamos aí ver qual vai ser as nossas atividades de hoje. Tia Aline também vai fazer muitas explicações, não sei se vocês viram, Tia Aline mandou algumas explicações, então nós vamos conversar bastante hoje. Atividades de revisão de ciências. Número 1. Depois da leitura dos textos e de todo o estudo, responda as perguntas abaixo. Tanto a letra A e a letra B são a respeito do Sol, do nosso sistema solar. E a letra C fala aí sobre o ciclo da água, que também não é tem a ver, tem relação direta com o Sol. Então, antes da gente poder fazer responder essas perguntinhas, o que nós vamos fazer? Fazer a leitura dos textos. Primeiro, nós vamos fazer a leitura do texto falando sobre o Sol, depois nós vamos ver as perguntas, e depois a gente vai falar aí sobre o ciclo da água, tá bom? Então, a primeira que nós vamos ver aí é o nosso textinho sobre o Sol. O Sol e a sombra. O Sol é uma estrela de quinta grandeza. Quem confundiu o Sol com o planeta ou com o satélite, o Sol não é nenhum dos dois, tá bom? O Sol é considerado uma estrela de quinta grandeza. Então, perguntou o Sol, ele é uma estrela, isso mesmo. O Sol é uma estrela de quinta grandeza e é a estrela mais próxima de nós. Sem ele, não existiria vida na Terra. Então, segundo ano, o Sol ele é muito importante para a sobrevivência, para crescer as plantas, para a agricultura, para a sobrevivência dos seres vivos. Todos os seres vivos necessitam da luz e do calor do Sol para sobreviver. Os raios solares contêm a vitamina D, que é muito importante para nós. Por isso, segundo ano, é muito importante nós ficarmos expostos ao sol nos horários corretos para poder receber aí a vitamina D que nós recebemos diretamente do sol quando nós estamos aí expostos tomando aí um banho de sol, não é? Então, é muito importante a vitamina D. Com o sol, as plantas realizam a fotossíntese, é aquela troca que a gente já estudou, não é? Que elas fazem, elas recebem a luz solar, e é como se essa luz solar fosse esse alimento para elas, não é? Então, é muito importante para fazer a fotossíntese. E assim conseguem viver. Os animais também necessitam do sol para a sua sobrevivência. Não é? Já pensou se não tivesse ali o capim, a grama, para poder a vaquinha se alimentar, não é? Para ela poder estar ali no pasto, para poder se alimentar. Então, tudo isso quem faz é o sol, porque ele possibilita que as plantas cresçam. E vários outros animais aí que dependem da existência das plantas, não é? E agora que nós já falamos sobre o sol, vamos falar aí sobre a sombra. Durante o dia, o movimento do sol, as sombras também se movimentam. Então, quando o sol se movimenta, ele vai mexendo ali, a gente vai vendo que ele vai
Mudando de posição no céu, a sombra também muda de posição. A sombra é maior no nascer e no pôr do sol. Então, se a gente for lá para fora e ficar lá de frente ao sol, nós vamos ver que quando o sol estiver nascendo ou quando o sol estiver se pondo, a nossa sombra vai estar bem grande. Agora, quando estiver ao meio-dia, a nossa sombra quase não vai ter sombra. Vai ser ali só um pouquinho. Por quê? Porque o sol vai estar bem em cima de nós. Então, como o sol vai estar bem em cima de nós, nossa sombra vai praticamente sumir. Olha que interessante. Isso explica a diferença no tamanho das sombras no decorrer do dia, devido à posição aparente do sol no céu. Pela manhã, mais comprida, ao meio-dia quase não se observa sombra e à tarde ela é mais comprida. Observe as sombras dos elementos na imagem e descubra a posição aparente do sol. Então, olha aqui para vocês verem. Provavelmente aqui vai estar ou no nascer ou no pôr do sol, não é? Por quê? Porque a sombra está mais comprida. Se o sol aqui estivesse provavelmente ao meio-dia, aqui a casa já não teria sombra nem a árvore, praticamente estaria sem sombra. Então, como a sombra está mais comprida, provavelmente vai estar no nascer ou no pôr do sol. Olha que interessante. Então, visto que a gente já aprendeu aí sobre o sol, nós vamos agora responder aí essas duas perguntinhas, não é? Qual é a importância do sol para os seres vivos? Então, vocês viram que tem muita importância para o ser humano, para os animais, para as plantas. Então, é aí que você vai escrever com suas palavras por que você acha que o sol é importante para os seres vivos. E nisso, os seres vivos entram o ser humano, as plantas e os animais, tá bom? Então, você vai explicar. E agora, antes de passar para a letra B, nós também temos que fazer a leitura do outro texto, que fala sobre o movimento de rotação e translação da Terra. Prestem bastante atenção na leitura. Todos os dias, ao amanhecer, o sol clareia o céu. Você já reparou que de manhã o sol está numa posição e no fim da tarde está em outra posição? Isso mesmo. Olha aqui para você ver na nossa imagem. Ele amanhece numa posição, ao meio-dia ele está bem em cima de nós e no anoitecer ele está em outra posição. A Terra não está parada no espaço. Ela realiza dois movimentos muito importantes: o movimento de rotação e o movimento de translação. Todos os dois movimentos nós já estudamos, não é? Segundo ano. Então, é por isso que o Sol também vai mudar de posição, porque a Terra também muda de posição. Olha que interessante. Movimento de rotação. O movimento que a Terra faz em torno de um eixo imaginário, denominado eixo de rotação, chama-se movimento de rotação. Por que a gente chama eixo imaginário? Porque pensa lá, imagina o céu, ele não tem uma linha lá mostrando para onde a Terra tem que girar. Não existe essa linha, tá vendo essa linha vermelha aqui, ó? Ela não existe, ela só existe no nosso imaginário. Nós imaginamos essa linha. Porque a Terra ela vai girando como um globo. Não é? Pensa uma bolinha, se você pegar a bolinha e você girar ela assim, ela vai ficar rodando, 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 girando. É a mesma coisa que a Terra faz, ela vai girando em torno de si mesma. E essa linha imaginária é justamente que nós imaginamos essa linha vermelha aqui, ó, onde ela vai girando, girando, girando e girando. A Terra gira em torno do seu eixo de rotação, um pouco inclinada em relação ao plano de sua órbita. Então, tá falando nessa parte que tá vendo que aqui a Terra ela não está em pezinha, como a gente imagina que ela seja, ela está um pouquinho torta, um pouquinho inclinada. Observem aqui na nossa imagem. Esse movimento dura aproximadamente 24 horas. Então, ela vai se inclinando, se entortando, e esse movimento dura 24 horas, tendo como resultado o dia e a noite. Então, olha que legal. Quando a Terra ela vai se inclinando, ela vai ficando aí tortinha, ela vai mudando aí a posição dela. E nisso resulta em a gente ter o dia e a noite. Não é uma hora que o Sol aparece e depois a Terra vai girar e quem vai aparecer vai ser a Lua. Então, resultado, o dia e a noite. Ou seja, o movimento de rotação é responsável pelo dia e a noite. Então, Tia Aline, se a gente não tiver o movimento de rotação, não tiver a Terra girando
em torno de si mesma, nós não teremos dia e noite? Não teremos. Ou nós só teremos o dia ou nós só teremos a noite. Nós vamos estar parados ali, estagnados num lugar. A Terra vai parar de girar. Então, por isso que a Terra sempre continuou girando para que nós possamos ter aí o dia e a noite. Então, esse é o movimento de rotação. O movimento de rotação é quando a Terra gira em torno de si mesma. Depois, vamos lá. Movimento de translação. Enquanto a Terra gira em torno do seu eixo, ou seja, gira em torno de si mesma, ela também gira em torno do Sol. O tempo necessário para a Terra dar uma volta completa em torno do Sol é de aproximadamente 365 dias, ou seja, um ano. Então, segundo ano, a Terra ela vai girando, igual uma bolinha, girando em torno dela mesma. E ao mesmo tempo que ela vai girando em torno dela mesma, ela vai girando aqui. Vamos supor que aqui é o Sol. Ela vai girando, 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 igual na nossa imagem. Ela gira em torno de si mesma e também gira em torno do Sol. Tá vendo aqui na nossa figura a Terra girando? E a Terra, para ela dar a volta completa aqui, ó, pensa como se você estivesse numa corrida. Para dar a volta completa ali, como se você estivesse dando a volta completa na quadra, e a Terra fosse aqui, estivesse dando a volta completa no Sol. O que acontece? Ela demora 365 dias para fazer isso, que equivale ao nosso ano, não é? O nosso ano não tem 365 dias, então ela demora um ano para poder dar a volta no Sol. Este movimento ao redor do Sol é chamado de movimento de translação. Então, o movimento de translação é onde a Terra gira em torno do Sol, tá bom? Então, agora vocês já aprenderam as duas, o movimento de translação e o movimento de rotação. E depois que você já aprendeu, você vai responder aqui a letra B. O que é o movimento de rotação e o que é o movimento de translação? Você vai responder com suas palavras, tá bom? Não precisa colocar muita coisa, somente com suas palavras, do jeitinho que a tia Aline explicou. E agora, na letra C, nós vamos falar sobre o ciclo da água. Também muito importante para nós, não é? Então, vamos ver aí o que nós vamos estar falando aí sobre o ciclo da água. A água circula continuamente na natureza, devido ao calor do sol. A água dos oceanos, rios e lagos evapora-se e vai para a atmosfera. Então, segundo o ano, quando o sol está muito quente lá, e esse sol, ele esquenta ali aquela água que está nos rios, nos lagos, mares, nas represas, ela vai esquentar. O que ela vai acontecer com ela? Ela vai evaporar. Ela vai subir ali para a atmosfera. Não, ela vai virar ali pequenas partículas e vai subir para a atmosfera. Depois disso, o vapor de água na atmosfera afere-se e condensa-se. O que é isso? Quer dizer que ele vai se juntando ali, se condensando, se juntando um por um e transformando-se em pequenas gotas de água. Então, o vapor sobe e depois ele vai se juntando e transformando-se em pequenas gotas de água. E nisso é no momento onde as nuvens são formadas. Olha aí para o céu, para você ver essas nuvens lindas. Quando nós vamos formar para formar a chuva, essas nuvens estão carregadas de gotículas de água. Depois, a água volta novamente à superfície sob a forma de precipitação. O que é precipitação? É quando chove, isso mesmo. É quando chove. Chove, neva ou tem o granizo, que é aquelas pequenas pedrinhas de gelo. Então, pode acontecer essas três coisas. Mais comum que nós vemos aqui no Brasil é a chuva, não é? Apesar que semana passada nós tivemos o granizo aqui também. Uma parte cai diretamente nos oceanos, mares, rios e lagos. Outra escorre a superfície terrestre e infiltra-se no solo, formando os lençóis de água subterrâneos. Então, segundo ano, depois formou a nuvem, né? Formou a nuvenzinha ali carregada de gotículas de água. Ela vai se juntar e vai formar a chuva, aquela água grossa que vai descer. Choveu, o que vai acontecer? Essa água, ela vai voltar para os oceanos e rios, represas, lagos, e também ela vai entrar no solo. E quando ela penetrar no solo, ela vai ali para os lençóis freáticos, não é? Os lençóis subterrâneos, que tem ali
dentro ali do nosso solo, e essa água também vai ficar armazenada, fazendo o quê? Irrigando o solo e dando aí força para as plantinhas, né? Porque as plantinhas vão absorver essa água. Então, vamos lá. A água absorvida pelo solo passa para as plantas, que absorvem pelas raízes. Os animais obtêm a água consumindo as plantas e bebendo nos rios, riachos e fontes. Então, como que os animais vão obter essa água? Eles vão lá, pode comer a planta, obter a água que está na raiz da planta e também vai beber a água aí dos rios, lagos, represas, não é? E olha que legal aqui a nossa imagem. Número 1, primeiro aqui, a água está nos oceanos. Depois aqui ela vai evaporar, não é? Vai subir aqui em forma de evaporação. Depois vai ter a nuvem. Depois nós temos ela aqui descendo, ela precipitando aqui em forma de chuva, não é? Neve ou gelo que pode vir. E depois ela vai se infiltrar aqui nos lençóis de água, que são os lençóis freáticos, não é? Então, espero que vocês tenham aprendido bem direitinho. Depois de toda essa explicação que a Tiara me deu, com as suas palavras, você pode escrever como ocorre o ciclo da água, com as suas palavras, tá bom? Teve dúvida? Volta lá naquela aula que a Tialine falou sobre o ciclo da água, mostrou o vídeo, tá bom? Vocês podem pesquisar também, porque toda vez que a gente pesquisa, nós estamos lendo mais e aprendendo mais, tá bom? Podem pesquisar, tá bom? Para responder, não tem problema. E espero que vocês tenham aprendido bem direitinho. E no número 2, segundo ano, nós vamos falar sobre uma coisa muito importante. Nós precisamos de meios para nos proteger do sol, não é? Vamos à praia, vamos à piscina, vamos para a beira do rio, nós precisamos nos proteger. Por quê? Os raios solares são muito fortes e muito intensos. Eles podem queimar a nossa pele, pode provocar queimaduras. E, frequentemente, quem fica muito tempo exposto ao sol sem proteção pode dar até problema na pele, câncer de pele e outras doenças. Então, nós precisamos proteger a nossa pele. Como que nós protegemos? Usando protetor solar, usando óculos para proteger os nossos olhos, não é? Usando aí chapéu, boné. Quando a gente for ficar sentado muito tempo, a gente pode usar o guarda-sol para ficar embaixo, para nos proteger. Então, é muito importante que nós tenhamos essa consciência de nos proteger contra os raios solares, que são muito fortes e vêm direto para a nossa pele, causando queimaduras, não é? Depois, tomou sol, ficou muito tempo exposto, tem um pós-sol, que eles chamam de pós-sol, que você pode passar na pele, para poder refrescar a pele, para não dar queimadura. Então, hoje, nós temos muitos meios para nos protegermos aí dos raios solares. E falando nisso, vamos fazer aí a número 2. Nós sabemos que é muito importante se proteger do sol, principalmente quando vamos ficar expostos ao sol por muito tempo. Leia as frases abaixo e complete falando em qual parte do corpo nós devemos usar cada acessório para nos proteger do sol. Na letra A, o protetor solar nós usamos para proteger o quê? Segundo ano? Isso mesmo, vocês já sabem. Na letra B, em qual parte do corpo? Nós usamos o óculos para proteger nossa visão. E depois, nós usamos o chapéu para proteger dos raios solares. Então, a letra C também é uma parte do corpo. Todas elas, né? A, B e C é uma parte do corpo, você vai colocar aí bem direitinho. Depois, aqui, nós temos o número 3 falando também sobre o sol. Vocês vão aí. Faça a ligação dos pontos, completando a frase corretamente. O Sol é... O que o Sol é? Ele está em volta do Sol, aquece a Terra, é um planeta ou é uma estrela? Depois nós temos a Terra gira, o Sol ilumina. Todos esses aqui você vai ligar na frase que completa. Por exemplo, a Terra é um planeta, aí aqui você vai ligar bem direitinho. Por quê? Uma parte está de um lado e a outra parte da frase está do outro. Então, você vai fazer a ligação de um pontinho com o outro, ligando uma parte da frase à sua parte final, tá bom? Bem direitinho. E do outro lado, nós temos em volta do Sol e aquece a Terra, um planeta e uma estrela. E depois nós vamos falar aqui sobre as sombras. Nós não podemos nos esquecer de uma coisa muito importante, segundo ano. Se o Sol está à minha direita, a minha sombra vai estar à esquerda.
Se o Sol está à minha esquerda, a minha sombra vai estar à direita. Então, o Sol sempre vai estar ao contrário. Sol à esquerda, sombra à direita. Sol à direita, sombra à esquerda. Então, o Sol vai sempre estar ao contrário. E quando for meio-dia, que o Sol estiver aqui bem em cima de nós quase não teremos sombra, não é? Então, praticamente a sombra, nós não vamos ter sombra. Então, isso é quando o Sol está aqui ao meio-dia, bem ali no meio do dia mesmo, tá bom? E agora vamos responder aí as nossas perguntinhas. No decorrer do dia, Maurício queria observar a sombra de tudo à sua volta e dele mesmo. Maurício observou que as sombras mudam de posição, o Sol também muda. Nós já sabemos, né? Por causa do movimento de rotação da Terra, o Sol vai mudando, não é? Sobre as imagens abaixo, responda V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Então, esse aqui é o Maurício, tem o Sol e também tem a árvore que ele estava observando. Na primeira imagem, o Sol está à direita ou à esquerda? O Sol está à esquerda de Maurício? É verdadeiro ou falso? Lembra que a tia Aline falou? Se você for fazer, você se coloque aí do jeito de Maurício. Então, Maurício aqui, nesse caso, aqui vai ser a direita e aqui vai ser a esquerda. Então, você tem sempre que se colocar no lugar do personagem para poder responder, tá bom? Na primeira imagem, o Sol está à esquerda de Maurício. Se for verdadeira, V. Se for falsa, F. Na segunda foto, podemos perceber que já é meio-dia e quase não se vê sombra. Na segunda foto é essa aqui, ó, que o Sol está bem acima. Vocês acham aí que é verdadeira ou falsa? Se for verdadeira, marque um Vzinho. Falsa, um F. Na quarta imagem, que é essa última aqui da árvore. Na quarta imagem, o Sol está à esquerda da árvore. Imagina aqui, ó, esquerda e direita. O que você acha? Está à esquerda da árvore? O que você acha? Vai marcar um V para verdadeiro e F para falso. E depois, em todas as imagens, o Sol mudou de posição por causa do movimento de rotação? Lembra, a tia Aline acabou de falar sobre isso. Então, você vai pensar aí, vai marcar um V para verdadeiro e F para falso, tá bom? Então, agora, daí um stop no seu vídeo, que é hora da nossa atividade. Vamos lá? Voltando agora, meus amores, vamos aí para a nossa correção. Vamos ver como ficou aí as nossas atividades. Letra A. Qual a importância do Sol para os seres vivos? Os seres vivos necessitam da luz e do calor do Sol para sobreviver. Ele fornece a vitamina D para os seres humanos e possibilita a fotossíntese das plantas. Então, essa é a principal importância do Sol. Nós precisamos dele para a sobrevivência, tanto da agricultura, dos seres humanos, quanto para as plantas e animais. Letra B. O que é o movimento de rotação e translação da Terra? Rotação. Movimento onde a Terra gira em torno de si mesma, dando origem ao dia e à noite, que a tia Aline já explicou. E a translação? Movimento onde a Terra gira em torno do Sol. Então, essa é a diferença. A Terra gira em torno de si mesma e na translação a Terra gira em torno do Sol. Isso mesmo. Explique como ocorre o ciclo da água. A água dos rios e mares evapora e vai para a atmosfera. O vapor da água se transforma em pequenas gotas de água, formando as nuvens. Depois que as nuvens são formadas, vêm as chuvas, neve ou granizo. Dessa água que cai, uma parte vai para o solo e outra para os rios e mares. Então, simplificando aí, segundo ano, esse é o nosso ciclo da água. Simplesmente que a água vai evaporar, ela vai chegar até as nuvens, não é? Vai se condensar ali, vai transformar em chuva. Depois que ela transformou em chuva, ela vai descer aí em forma de chuva e vai retornar aos rios, lagos, o solo, não é? Então, é simplesmente isso o nosso ciclo de água. E depois o número 2, vamos completar as frases aí. O protetor solar nós usamos para proteger a
pele. Isso mesmo, nós usamos para proteger a pele. Depois, na letra B, nos olhos, usamos o óculos para proteger nossa visão. Então, a resposta foi nos olhos. E depois, na letra C, na cabeça, nós usamos o chapéu para proteger dos raios solares. Espero que vocês tenham acertado. Então, letra A, pele, letra B, olhos e letra C, cabeça. E depois, no número 3, como é que ficou aí para completarmos as nossas frases corretamente? O Sol é uma estrela. A Terra é um planeta. A Terra gira em volta do Sol. O Sol ilumina e aquece a Terra. Então, foram assim que foram formadas as nossas frases. E no número 4, vamos ver aí o que é verdadeiro e falso sobre Maurício. Observa aqui que a tia Aline já até colocou, ó, o lado direito de Maurício e o lado esquerdo. E aqui embaixo também o lado direito da árvore e o lado esquerdo da árvore. Vamos lá. Na primeira imagem, o Sol está à esquerda de Maurício. Olha o Sol. Olha a letra E de esquerda. Está correto? Está. Então, V. Depois, na segunda foto, podemos perceber que já é meio-dia e quase não se vê sombra? Isso mesmo, porque a tia Aline falou que quando é meio-dia, o Sol está exatamente acima de nós, não é? Então, se ele está exatamente acima de nós, quase não vemos sombra. Na quarta imagem, o Sol está à esquerda da árvore. Olha aqui onde está o D de direita e o E de esquerda. O Sol está aqui? Não, não está. O Sol está à direita. Então, F para falso. E na última, em todas as imagens, o Sol mudou de posição por causa do movimento de rotação? Isso mesmo. Lembra que a tia Aline falou? Conforme a Terra vai girando, girando, girando em torno dela mesma, o Sol muda de posição, não é? Primeiro que nós aí, pelo movimento de rotação, nós temos o dia e a noite. Então, quer dizer que uma hora o Sol vai embora e vem a Lua, não é? Então, essa é verdadeira. Como ficou as nossas respostas? V, V, F e V. Isso mesmo. E espero que vocês tenham acertado todas, hein, meus amores? Foi muito bom fazer essa atividade de revisão. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre o Sol, porque é muito importante nós sabermos essas informações, tá bom? Então, espero que vocês estejam se estudando para as provinhas, estejam se preparando bastante. Um beijo e tchau, tchau. Até a próxima aula.